Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Sabe por que eu estou de amarelo hoje? Hum, Porque setembro é um mês de alerta para a questão do suicídio no Brasil, que é muito grande e os números não são divulgados porque é uma forma de poupar as pessoas, porque dizem os psicólogos e psicanalistas, técnicos da mente, que a divulgação dessas notícias pode acabar incentivando outras pessoas que já tenham tendência para isso. Então, nós do Grupo Band fazemos as campanhas aí, do azul, do vermelho e do amarelo, que é o alerta, né? Na verdade, é o alerta para a questão do suicídio. Hoje, todos os apresentadores da Band e do Grupo Band, nosso Nilco Pay TV, estão aí vestindo uma camisa amarela. Se a gente for pensar em algumas notícias que eu li aqui agora nas manchetes da internet, eu vou tirar essa camisa preta aqui de cima e vou vestir duas camisas amarelas para me proteger. Como é que o pessoal que aprovou a lei das bets não sabia que o jogo de azar é nocivo? E a notícia de antes de ontem, 21% do dinheiro perdido aí no tigrinho, nas bets, nos jogos de azar, 21%, está lá, está apurado, é notícia de antes de ontem. Está todo mundo comentando. Veio de famílias que estão no Bolsa Família. Pô, o dinheiro foi para elas, elas fazem com o dinheiro o que quiser. É brincadeira. Me ajuda aí, Silmar, como diz o Datenão. Olha, tem um desconto, né? Aquele negócio da fezinha. Pô, eu estou ganhando esses 300, 400 reais aqui. Quem sabe, dando uma apostada de 4 reais, 5 reais aqui na Mega Sena aqui, não sai 1 milhão aí. É a esperança, né? O brasileiro é o rei da esperança, tá aí. Impressionante. Esses jogos de azar, tá ali uma das manchetes. Eles movimentam, acho que 3 ou 5 vezes mais todo o dinheiro que as loterias da Caixa movimentam. Hã? Agora, se alguém acha que vai ganhar da banca, pode tirar o cavalinho da chuva. Outro dia eu estava vendo um negócio lá, um programa de Las Vegas, um casal lá da União Soviética, do Cazaquistão, enfim, um casal, não, 3 pessoas. Foram lá numa banca, num cassino de Las Vegas e no primeiro dia testaram, estavam usando um equipamento para fraudar a roleta, para ver como é que a roleta ia, onde a roleta ia. Foi parar tudo em cana. A banca não perde dinheiro fácil, não. Bom, vamos lá para o nosso feijão com arroz aqui. O que temos para hoje? Vai. Vamos lá, Tavinho. Agora há pouco aí, o mercado operando mercado financeiro com dólar em queda. Nesse final de manhã de quinta-feira, 0,7%, R$ 5,44 era a cotação agora há pouco. Mercado de ações, com índice Bovespa com alta, 0,7%. Destaque lá fora para as commodities, petróleo desabando 3 pontos percentuais nesse momento, mercado internacional com a $70, 70 centavos o barril. Basicamente refletindo a decisão aí da Arábia Saudita, anunciou aí que vai aumentar a produção de petróleo, o preço está baixo, o negócio é aumentar a produção para voltar a faturar o que faturava antes, quando o petróleo estava lá nos $90 o barril. Só que aí ajudou a derrubar mais o preço do combustível, com guerra e tudo acontecendo no Oriente Médio, o mercado caindo aqui. E não é pouca coisa, 3% nesse momento, em dólares. Mercado de commodities agrícolas. Olha, continua ainda o efeito Brasil sobre as principais commodities, especialmente soja e café. A secura que persiste aí nas regiões centrais do Brasil e sem prazo ainda para acabar, vai atrasar tudo que é plantio, especialmente da soja, vai atrasar o milho que vem depois da soja, já é uma preocupação nova que está surgindo no mercado, e o café também já com prejuízo para a safra do ano que vem. Por isso mesmo, soja volta a subir hoje, subiu ontem já, agora uma queda, uma alta moderada nesse momento, 0,3%. Milho cai um pouquinho, havia subido ontem, cai 0,3%. Trigo sobe 0,2%. Na Bolsa de Nova York, alta do algodão, 0,8%. Café arábica, forte alta, exatamente por conta dessa questão climática no Brasil, 1,8% nesse momento, o arábica. Robusta em Londres, agora há pouco, vinha operando também com alta de 1,2%. Açúcar também sobe 0,1%. E boi gordo no mercado sul na B3 continua com preços em elevação, 0,3% no mercado futuro e no mercado físico, novas altas também em várias praças do país, onde se concentra o grosso do rebanho, especialmente no centro-oeste agora, com altas
praticamente persistentes aí todos os dias, Savinho. Pois é, e para o consumidor aí no mercado, a carne está subindo de preço também. O consumidor anda torcendo o nariz aí quando olha a gôndola lá do supermercado com as carnes. Bom, vamos falar Eu do estou PIB. Fala. ouvindo aí para churrasco ainda congelada que está com preço velho ainda. Vou aproveitar. Carne fresca já veio com preço novo. Tem um menino que trabalha com a gente aqui, que ele falou que o pai dele é chefe de churrasqueiro, chefe e tal, profissional, né, mesmo. Mas diz que o pai dele compra o peru do Natal no mês de janeiro, quando entra, quando sobram os perus congelados que não venderam para o fim de ano, ele vai lá e compra 2 perus e deixa no freezer. Dura mais de um ano. Tá certo, paga mais barato. Boa ideia. Boa promoção. Vamos falar do PIB nos Estados Unidos, que subiu 3% no segundo trimestre desse ano e a inflação atingiu 2,5%. O desempenho econômico veio ligeiramente acima dos 2,9%, que se era esperado por analistas de mercado, e o resultado indica uma resiliência da economia americana, que apresentou uma aceleração em comparação ao primeiro trimestre, período em que o PIB cresceu 1,4%. Bem, Silmar, os números... Essa revisão veio acima do esperado, crescimento de 3%, já fez com que alguns analistas aí entendessem que talvez o Banco Central americano tem que dar uma segurada no negócio lá de queda dos juros, começou a cortar a taxa de juros em 0,5%, porque a economia americana estava meio cambaleante, mas não parece que é isso que está acontecendo. Esse índice aí do PIB americano veio acima do esperado, 3%, que é um crescimento expressivo, significa que a economia está mandando bala ainda nos Estados Unidos. Isso pode fazer com que o Banco Central dê uma segurada nas próximas quedas de juros, ou, em vez de fazer um corte de 0,5%, como vinha sendo esperado, talvez reduza só 0,25% na sua próxima reunião. Agora, eu chamo a atenção também, aproveitando o gancho aí, para a revisão do PIB brasileiro pelo Banco Central, anunciada hoje. O Banco Central levou para 3,2%, ou seja, está acompanhando o próprio ministro da Fazenda. O meu ministro Haddad está acertando aqui, porque o Banco Central estava com 2,3% de perspectiva de crescimento do PIB brasileiro, e levou hoje para 3,2%, ou seja, empatou com o ministro da Fazenda a perspectiva, o que é muito bom, muito positivo. Claro que isso gera sempre aquela expectativa de que isso pode fazer com que a inflação também acompanhe o crescimento da economia e o Banco Central seja obrigado a aumentar ainda mais a taxa de juros por aqui. Por enquanto, não tem nada ainda nesse radar, a expectativa é de cortes de aumentos que já estavam programados, mas realmente surpreendeu essa estimativa do Banco Central, acreditando realmente que a economia brasileira está bem aquecida e pode crescer 3,2%. Já para o ano que vem, tendência de um crescimento bem menor, segundo o mesmo Banco Central também. Os anjos digam amém, os orixás também, a mesa branca também, qualquer crença vale essa fé aí de que o ministro Haddad esteja acertando aí, a gente torce para que acerte também. Agora, a pergunta que fica, Silmar, os motivos do crescimento do PIB de projeção dos Estados Unidos e do PIB brasileiro têm os mesmos fatores econômicos ou não? Não necessariamente. Bom, aqui no Brasil tem um detalhe importante, que chama a atenção até, que o crescimento da economia está acontecendo apesar de uma queda prevista de 1,6% no desempenho do agronegócio, PIB do agronegócio com queda, por conta de tudo aquilo que a gente tem acompanhado, seca, enchente, etc., tudo, preço baixo, tudo afetando o desempenho dos principais produtos agropecuários brasileiros. Então, mesmo com a queda do PIB do agronegócio, ao contrário do que aconteceu ano passado, porque o PIB do agronegócio foi que sustentou o crescimento da economia brasileira, sendo mesmo com a queda do PIB do agronegócio, a economia crescendo 3,2%. Significa que outros setores que estavam letárgicos aí nos anos passados, o setor da indústria, por exemplo, está se recuperando. E sem contar, claro, o setor de serviços, que sofreu muito na pandemia, está em pleno vigor nesse momento. E isso é muito bom também. Você não fica aquela dependência de um setor só. E para o ano que vem, possivelmente, a gente vai ter de volta aqui um crescimento do PIB do agronegócio, que pode ajudar a dar mais uma injetada de ânimo na economia brasileira com outro crescimento em 2025. Trocando em miúdos, quer dizer, se a gente tem outros setores melhorando o desempenho, se estabilizando para esse ano, no momento em que já é previsível uma queda no PIB do agronegócio, para o ano que vem, a previsão de alta do PIB do agronegócio, com esses setores agora estabilizados, a gente deve dar um salto grande aí, muito bom, na economia brasileira. Boas notícias. Vamos lá.
Seguindo aqui com a ANEC, que é a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, que reduziu a previsão para exportação de soja agora nesse mês de setembro. Mesmo com o reajuste para 5,8 milhões de toneladas, o volume de soja embarcado neste mês ainda deve ser maior do que o exportado em setembro do ano passado. Já para o farelo, a estimativa ficou em 2 milhões de toneladas e praticamente se iguala ao embarcado no mesmo período de 2023. Também houve reajuste de baixa para o milho. A associação disse que o Brasil deve embarcar 6,7 milhões de toneladas, neste caso, abaixo do que foi embarcado em setembro do ano passado. Bom, o mestre Silmar César Miller, que está comigo no ar, já vem cantando essa bola, né, Silmar? A redução das exportações de soja, estamos em período de entre safra já, né? Ou seja, cada mês aí, à medida que se aproxima o final do ano, a tendência de volumes menores. Está acabando realmente o excedente disponível para exportação. Mesmo assim, eu diria que é um volume bastante apreciável ainda para o mês de setembro. Seja, volumes aí perto dos 6 milhões de toneladas são bastante expressivos, até se comparar, ou se considerar o fato de que a produção de soja desse ano é menor do que do ano passado, por conta do clima desfavorável, né? Tivemos uma redução na produção. No caso do farelo de soja, são praticamente os mesmos volumes todos os meses. É um produto com embarques muito estáveis, porque tem farelo sendo produzido o ano inteiro. Então, não tem uma sazonalidade como tem nos grãos, por exemplo. E no caso do milho, poderia ser maior o volume de exportação. Está fraco realmente o movimento esse ano. Está dando essa melhorada agora em setembro, um pouco mais de demanda, mas não era aquilo que se esperava com a produção desse ano, que embora menor, teria aí que ter um volume maior de exportação nesse período, um período grande de embarques de milho brasileiro. O problema é que a concorrência esse ano é maior, coisa que não tinha o ano passado. Concorrência dos Estados Unidos, que está entrando com a safra nova no mercado exatamente agora, e concorrência da nossa vizinha Argentina, que recuperou sua produção. O ano passado não tinha milho argentino no mercado nessa época, porque a Argentina teve uma seca terrível, que destruiu boa parte da produção deles, e esse ano a Argentina está a todo vapor no mercado de milho e também de soja, né? Então tem concorrência maior esse ano, e isso, claro, impede um ritmo maior dos embarques aqui do Brasil. Bom, é isso aí, por enquanto. E só para completar aquele absurdo de algumas notícias que eu dei no começo, quando a gente leu a internet, aí a gente até comentou aí do absurdo das bets, das apostas perdidas. Aquela companhia lá de turismo e passagem aérea, lá que tem 3 números, e deu um golpe no mercado aí milionário, conseguiu adiar o pagamento das dívidas. A Justiça aceitou a prorrogação das dívidas. Mas saiu a notícia hoje aí de que os donos da companhia, que lesaram visivelmente, claramente e sem discussão nenhuma já comprovada pela Justiça, inclusive com depoimentos de funcionários internos, ficaram com uma verdadeira fortuna em conta. E aí eu pergunto, a justiça brasileira é um pouquinho diferente da justiça americana. Eu me lembro daquele caso daquele grande investidor da Bolsa de Futuros nos Estados Unidos, esqueci o nome dele agora, e ele foi pego, ele deu golpe em todo mundo. Ele era judeu, deu golpe até na comunidade judaica dos investidores. Isso, olha, trair os próprios irmãos, isso é uma coisa, falta de ética e de pudor total, né? Ele traiu os próprios irmãos da comunidade judaica. Ele foi preso, a fortuna dele foi retirada no dia seguinte, o filho dele nunca mais falou com ele, eu acho que ele morreu na prisão agora há pouco tempo atrás, e a mulher dele passou a andar de metrô e de sombrinha para não tomar chuva no dia seguinte. Aqui, em Silmar. É verdade. São algumas diferenças importantes. Um dos lesados, aliás, por isso eu esqueci o nome dele também, mas lembro de um dos principais lesados por ele, foi o Steven Spielberg, aquele diretor de cinema, apostou milhões de dólares com esse investidor, confiando não só na sua competência, mas na sua honestidade, e também se ferrou e perdeu todo o dinheiro também do próprio irmão de comunidade judaica de Nova York. Impressionante. Spielberg também é um sobrenome judeu, que também é da comunidade judaica. Aliás, o Spielberg tem por característica não gostar de advogados. Já percebeu que todo filme do Spielberg, o advogado morre de uma forma cruel? Num dos Jurassic Park lá, o advogado é devorado por um tiranossauro Rex inteiro. Eu acho que o Spielberg tem alguma bronca de advogado, não sei. E razões depois dessa, né? Pois é, mas até nos patrícios, nos irmãos, isso é que é irmão de comunidade. Mas aqui a história é outra. A gente volta amanhã com mais histórias deste Brasil.
Tchau, Silmar. Até. Tchau, Tavinha. Boa tarde para você e toda a equipe aí. Até amanhã. Para você também. Obrigado pela participação mais uma vez.